quando há um cicloalcano com um grupo substituinte, basta a gente escrever o nome do grupo substituinte seguido do nome do cicloalcano. Então, para um único grupo substituinte, é só escrever o nome desse grupo seguido do nome do cicloalcano. Se tiver 2 ou mais grupos substituintes, a gente vai ter que numerar de modo que eles adquiram os menores números possíveis. Então vamos fazer esses exemplos aqui. A gente tem aqui um cicloalcano monossubstituído, só tem um único grupo substituinte. Então, qual que é o nome desse cicloalcano? É o ciclohexano. E qual que é o nome dessa ramificação? Bom, ela tem 1, 2, 3 carbonos ligados sequencialmente, então é um propil. Então basta a gente colocar o nome dessa ramificação aqui e a gente já tem o nome dessa substância, que é propil ciclohexano, sem precisar numerar nem nada. E já aqui a gente tem duas ramificações, dois grupos substituintes. Então a gente vai ter que numerar de modo que eles obtenham os menores números possíveis. Então, numerando, a gente pode numerar dessa forma, né? Daqui para cá, temos 1 e 5. E se a gente numerar no sentido contrário, temos 1 e 2. Então a gente vai dar preferência para 1 e 2, que é na qual a gente obtém os menores números possíveis. Mas só que tem uma outra coisa. Quem vai ficar com 1 e quem que vai ficar com 2? Por quê? Essa contagem pode começar tanto aqui do etil em direção ao metil, fazendo com que o etil fique com o número 1 e o metil com o número 2, como também essa contagem pode começar do metil em direção ao etil, fazendo com que o número 1 pertença ao metil e o número 2 pertença ao etil. Então, nesse caso, quem vai ficar com o menor número vai ser quem vem primeiro na ordem alfabética. De modo que na hora que a gente for nomear essa substância, essas posições apareçam em ordem crescente. Então, quem que vem primeiro? Etil ou metil? É o etil porque começa com a letra E. Então, quem vai ficar com o número 1 vai ser o etil e quem vai ficar com o número 2, o metil. Agora a gente pode dar nome a essa cadeia, né? Esse ciclo aqui é um ciclo de 5 carbonos, portanto se chama ciclopentano. E as suas ramificações, quem são? É o etil, que está na posição 1, um etil, seguido do metil, que está na posição 2, 2-metil. Então, o nome dessa substância aqui é 1-etil, 2-metil ciclopentano. E agora, como que a gente vai nomear alcenos ramificados? A gente vai usar aquela mesma regrinha dos 3 passos, que é encontrar a cadeia principal. A gente vai nomear essa cadeia principal, então vamos nomear ela. Para nomear uma cadeia em que a gente tem duas ligações duplas, a gente tem que escolher a numeração em que essas duplas vão aparecer com o menor número possível, né? E essa numeração vai ser essa daqui, no qual as duplas aparecem nas posições 1 e 3. Então, para a gente nomear essa substância, a gente tem que dar primeiro o nome para essa cadeia principal, que vai ser, como tem 5 carbonos, o prefixo é pent. Como as duplas aparecem nas posições 1 e 3, a gente vai colocar essas posições aqui. Como nós temos duas duplas, a gente vai usar o infixo de "-en", e como se trata de um hidrocarboneto, o sufixo vai ser "-o". Beleza, nomeamos a cadeia principal. Então, percebam que nesse caso, antes da gente mexer com as ramificações, a cadeia principal já vem numerada para a gente por conta da necessidade de definir o nome dela devido às duas ligações duplas. Então, a gente já vai aproveitar essa numeração para usar com a numeração das ramificações. Não importa se essas ramificações não estão com os menores números possíveis, porque a gente já teve que numerar para definir onde é que as ligações duplas vão ficar. Essas ligações duplas, elas têm preferência de ficar com o menor número em relação às ramificações. Então, usando já a numeração que a gente tem duas ramificações metil, uma na posição 3 e a outra na 4.
Então, a gente vai colocar essas posições e o nome das ramificações na frente do nome da cadeia principal. Então, as posições é 3, 4, e como eu tenho 2 dimetil. Então, o nome desse composto é 3,4-dimetil-pente 1,3-dieno. Agora, para os cicloalcenos, que tem apenas uma única ligação dupla, a gente vai numerar os carbonos de modo que os carbonos 1 e 2 sejam os da insaturação, e a numeração ela tem que seguir o sentido que vai atribuir aos grupos substituintes a menor numeração possível. Então, apesar de nesse caso a numeração ser necessária, a gente não precisa indicar a posição da ligação dupla na cadeia principal. Então, o nome do cicloalcano vai ser a posição da ramificação seguido do nome dessa ramificação mais o nome da cadeia principal. Então, vamos fazer esse exemplo aqui para a gente entender melhor isso. A gente vai começar a numeração sempre a partir da dupla, certo? Então, começando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente pode fazer uma outra numeração que é no sentido contrário, mas começando sempre da dupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Qual numeração a gente vai usar? A vermelha ou a verde? A gente vai usar a vermelha, porque a vermelha garante o menor número possível para a ramificação, que é 4. Como é que chama essa cadeia cíclica de 6 carbonos? Como a gente viu anteriormente, essa cadeia vai se chamar ciclohexeno. A gente não precisou colocar a posição da ligação dupla. A gente só fez essa contagem para determinar aonde ficaria o grupo substituinte. Lembrando que pode ser que para vocês em algum momento apareça algum exercício, algum texto em que especifique a posição da ligação dupla num caso como este, mas ela é dispensável, porque a numeração sempre vai começar a partir da dupla. Então, ela necessariamente vai ficar com o número 1, independente de qualquer coisa que tiver ligado a essa cadeia. Então, vocês podem colocar sim, né, colocar ciclo X1Eno, porém, não é tão necessário. Agora, a gente precisou numerar só por causa dessa ramificação aqui, que a gente precisa saber qual que é a posição dela em relação à ligação dupla. Então, como a gente escolheu a contagem em vermelho, porque é a que vai garantir o menor número possível para essa ramificação, a posição dela vai ser o quê? 4. E quem é essa ramificação? É o etil. Então, a gente vai adicionar essa informação aqui ao nome na frente do ciclohexeno, que é 4-etil ciclohexeno. Esse é o nome dessa substância aqui. E se eu tiver duas ligações duplas no cicloalceno? Aí vai ser exatamente aqueles 3 passos, que é descobrir o nome desse ciclo e depois completar com a posição e o nome da ramificação. Então, a gente vai numerar esse ciclo de modo que as ligações duplas tenham o menor número possível. Então, a gente tem essa contagem que vai nos dar a menor numeração possível, né? A dupla no carbono 1 e a outra dupla no carbono 3. Então, vamos nomear primeiro essa cadeia principal aqui, que é a do ciclo. Então, a gente tem 6, o prefixo é X. Como as duplas se encontram no carbono 1 e 3, a gente vai adicionar essas posições. Como são duas duplas, o infixo vai ser di-en, e como é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Então, o nome dessa cadeia principal aqui é X13-dieno. E, como a gente teve que já numerar para definir o nome da cadeia principal, aí já aproveita a numeração para ramificação, né? Então, a numeração aqui, a ramificação está com o número 5. Portanto, a gente vai adicionar essa posição 5 e o nome da ramificação ao nome da substância, que vai ser 5-metil-X13-dieno. E a nomenclatura para os alcinos também vai funcionar da mesma maneira que os alcenos ramificados, né? A gente vai seguir aqueles mesmos 3 passos, vai numerar a cadeia principal,
que é essa daqui, de modo que as ligações triplas tenham os menores números possíveis, que é dessa forma aqui. Então, a gente tem as ligações triplas nas posições 1 e 5. Então, vamos nomear a cadeia principal primeiro, para depois se preocupar com a ramificação. Então, nomeando a cadeia principal, a gente tem 7 carbonos, prefixo ept. Como eu tenho as triplas nas posições 1 e 5, a gente vai colocar essas posições. Como são duas triplas, então eu vou usar o infixo de-in, e como é o hidrocarboneto, o sufixo -o. Agora a gente tem que indicar onde é que está e quem é a ramificação. Então, a gente tem aqui um grupo metil no carbono 4. Então, a gente vai ter que indicar que na posição 4 nós temos um grupo metil. Então, o nome dessa substância vai ser 4-metil-hept-1,5-diino. E para os aromáticos substituídos? Bom, quando a gente tem o anel benzênico com apenas um grupo substituinte, a nomenclatura do composto vai ser dada através do grupo substituinte seguido de benzeno. Então aqui a gente tem um benzeno e a ele ligado um grupo metil. Portanto, o nome desse composto aqui vai ser metilbenzeno. E aqui a gente tem um isopropil ligado ao anel benzênico. Então o nome desse composto vai ser isopropilbenzeno. Então, quando a gente tem apenas um único grupo substituinte, é bem simples essa nomenclatura. Agora, quando eu tenho dois ou mais grupos substituintes no anel benzênico, os carbonos do anel vão ter que ser numerados de modo que os substituintes fiquem com os menores números possíveis. E também obedecendo aquela regrinha de que o que vem primeiro na ordem alfabética fica com o menor número, se houver mais de uma sequência possível. Então, numerando, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa numeração que vai garantir os menores números possíveis para as ramificações. Para a gente dar nome a esse composto, a gente começa com benzeno, que é o nome da cadeia principal, e lá no comecinho vai vir o etil, que é esse aqui, na posição 1, um etil, seguido de 2,3-dimetil. Então, o nome desse composto é 1-etil 2,3-dimetilbenzeno. Agora, no caso de compostos com benzeno, que possui especificamente dois grupos substituintes ligados a ele, existe uma especificidade na nomenclatura, que é a seguinte: se as posições dos dois grupos forem expressas por 1, 2, a gente pode substituir essa coordenada 1, 2 pela palavra orto. Se as posições forem expressas por 1, 3, a gente pode substituir essa coordenada por meta. E se as posições forem expressas por 1, 4, a gente pode substituir essa coordenada por para. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem o 1-etil 2-metilbenzeno, a gente pode substituir isso aqui por orto-etilmetilbenzeno. Aqui a gente tem o 1,3-dimetilbenzeno, a gente pode substituir por meta-dimetilbenzeno, porque está na posição 1, 3. E aqui a gente tem 1,4-dimetilbenzeno, está na posição 1, 4. A gente pode substituir por para-dimetilbenzeno. Então, é isso a nossa aula de nomenclatura. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem mandar por e-mail. Nas próximas aulas vocês verão as funções orgânicas e as nomenclaturas que nós utilizamos para essas funções, que vão seguir basicamente as mesmas regras, salvo algumas alterações. Então, até as próximas aulas e bons estudos!